Tutorial de utilização da família de desfibriladores externos automáticos Ion. Atenção! Este vídeo tem caráter informativo e não deve ser utilizado em substituição à leitura completa e atenta do manual do usuário. A Instramed recomenda que o operador seja um usuário qualificado. Serão considerados qualificados aqueles que tiverem treinamento em instituição reconhecida no uso de desfibriladores automáticos e técnicas de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Antes de utilizar o produto, é necessário consultar o manual do usuário para informações importantes de segurança e uso. Ion é uma família de desfibriladores externos automáticos produzidos pela Instramed. São aparelhos capazes de avaliar, por meio de eletrocardiograma, o estado de um paciente em parada cardiorrespiratória, considerar as variáveis clínicas e aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. A família é composta por 3 modelos, iniciando pelo Ion LED, focado em custo-benefício, e que apresenta as etapas do tratamento por meio de LEDs indicativos no painel frontal. Um degrau acima está o Ion LCD, que apresenta o suporte ao cabo ECG de 3 vias e uma tela LCD que, além de permitir o acompanhamento da curva de ECG, mostra dados importantes como BPM, tempo de RCP, contador de choques, status da bateria e tempo de uso. O terceiro membro da família é o Ion Pro, que, adicionalmente às funcionalidades presentes nas outras versões, também permite a seleção de tratamento manual. Além das indicações visuais, todos os desfibriladores da família Ion oferecem instruções por voz durante o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. Em modo automático, o Ion atua como desfibrilador externo automático padrão, podendo ser utilizado por um usuário com treinamento básico. Basta posicionar as pás adesivas no paciente e apertar um único botão para iniciar o tratamento. Esse modo se aplica aos 3 modelos: Ion LED, Ion LCD e Ion Pro. Já na utilização em modo manual, caso o atendente seja qualificado, basta tocar na tela LCD sobre o botão correspondente e, em seguida, selecionar a carga desejada, que pode ser ajustada até 360 joules. Esse modo se aplica apenas ao modelo Ion Pro. Leve e compacto, com bolsa de transporte funcional inclusa, o que permite que o equipamento seja utilizado sem a necessidade de ser retirado da bolsa. Acompanha também um kit básico de primeiros socorros. Mais simples de operar. Em modo automático, basta acionar um único botão frontal e seguir a orientação por voz e por indicadores luminosos. Em modo manual, a interface é simples e autoexplicativa. Segurança. Diagnóstico acurado com condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. Eficiência. O choque bifásico proporciona muito mais efetividade para a terapia de choque. Confiabilidade. Autodiagnóstico de funções e bateria. Robustez. Atende a padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529 de proteção contra penetração danosa de sólidos e líquidos, um dos mais altos índices de proteção para equipamentos DEA. Versatilidade. Tem opção de baterias recarregáveis ou não recarregáveis de fácil acesso. Além disso, o Ion LED básico pode receber upgrade futuro para se tornar um Ion LCD. Conectividade. Software de conexão com PC para a visualização dos eventos gravados na memória interna. Economia. Pás descartáveis muito mais baratas e acessório para feedback de RCP não descartável. Completo. Oferece opcionais avançados como gravação do som ambiente e cabo ECG de 3 vias. O Ion deve ser utilizado em atendimentos de emergência como um dispositivo ressuscitador, nos casos em que a vítima estiver inconsciente, sem respiração.
Caso você seja um profissional de saúde treinado, poderá eventualmente verificar o pulso do paciente e decidir, baseado em sua experiência, se utiliza o íon ou outra técnica de atendimento. Íon em conjunto com RCP ou apenas RCP. Para a terapia de choque em conjunto com o RCP, a Instramed oferece o acessório RCP Maestro, que torna o processo muito mais eficiente e confiável, aumentando consideravelmente as chances de reversão do quadro de parada cardiorrespiratória. Mais informações na seção sobre operação do íon neste vídeo. Dependendo do modelo, o íon pode vir equipado com baterias recarregáveis ou não recarregáveis. Consulte a etiqueta presente na bateria para confirmar qual das opções se aplica ao seu equipamento. Se o íon estiver equipado com bateria recarregável, antes do primeiro uso, realize uma carga completa de no mínimo 8 horas. Remova a bateria do aparelho e conecte ao carregador fornecido. Nos modelos equipados com tela LCD, o estado da bateria é indicado por meio de um ícone na parte superior do display. Verifique sempre o indicador de estado operacional. O ícone verde indica que o íon está pronto para uso. Indicador vermelho indica que o equipamento apresenta algum problema operacional ou não tem carga suficiente para operar. Antes de iniciar a operação, chame o serviço de emergência ligando para o número 192. Se alguém estiver com você, peça que a pessoa faça a ligação em seu lugar para poder iniciar o atendimento imediatamente. Se as pás ainda não estiverem conectadas ao íon, conecte-as ao plug presente na lateral do aparelho. Verifique se o paciente está inconsciente, chame-o em voz alta, bem próximo do rosto e veja se há reação. Verifique se o paciente respira. Aproxime seu ouvido da boca e nariz do paciente e tente verificar se há respiração. Ao mesmo tempo, observe se há movimento de subida e descida no peito. Se o paciente está inconsciente e não respira, retire as pás da embalagem e o filme que protege o adesivo. Não aplique as pás sobre a roupa. Exponha o tórax do paciente o mais rápido possível, mesmo que isso signifique rasgar a roupa. Aplique as pás no paciente conforme demonstrado, mantendo a parte adesiva firmemente em contato com a pele. Este posicionamento permite que a corrente elétrica circule de uma pá a outra, de forma a abranger toda a caixa torácica. Atenção! A presença de muitos pelos na região de contato pode atrapalhar a leitura. Nesse caso, realize a raspagem. Modo automático. Para a utilização em modo automático, simplesmente pressione o botão Início. O íon entrará em modo de análise do ritmo cardíaco e iniciará os comandos vocais. Dependendo do modelo utilizado, os passos do processo aparecerão na tela LCD ou serão informados por meio de LEDs no painel. Não mova ou toque no paciente para não interferir no processo de análise. Siga as instruções visuais e sonoras. Se for detectada a necessidade de choque, o símbolo de choque piscará e o aparelho solicitará ao usuário que aperte novamente o botão Início. Pressione o botão Início tendo o cuidado de não tocar no paciente ou em superfícies condutivas em contato com ele, sob o risco de receber uma potente descarga elétrica. O choque será aplicado. Modo manual. O modelo Ion Pro permite, adicionalmente, a realização do processo de desfibrilação de forma manual. Para a utilização desse modo, selecione a função manual, pressionando o botão correspondente na tela do aparelho. Uma mensagem de confirmação de troca de modo de operação será exibida. Confirme sua escolha. Em modo manual, será necessário selecionar a carga apropriada de acordo com o tipo de paciente, utilizando-se os botões mais ou menos, sem intervenção ou orientação do Ion Pro.
O carregamento de energia e a consequente aplicação do choque também ficarão a cargo do usuário. Após o choque, não retire as pás do paciente. O íon continuará o monitoramento. Inicie a técnica de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O íon emite bips sonoros que ajudam a estabelecer a frequência correta das compressões do RCP. Para maiores informações sobre a técnica de RCP, consulte o manual do usuário. O ciclo de massagem e ventilação deverá ser realizado por 2 minutos. Continue seguindo as instruções do íon até que o paciente comece a se movimentar ou o serviço de emergência chegue. Caso o íon esteja equipado com o acessório RCP Maestro, o processo de RCP se torna mais acurado e eficiente, porque o dispositivo mede em tempo real, tanto a frequência quanto a profundidade da massagem cardíaca. Para informações detalhadas sobre o uso do RCP Maestro, consulte o manual do usuário. Se o acessório estiver disponível, conecte-o ao íon usando a porta indicada na lateral do desfibrilador e posicione-o no peito do paciente conforme a imagem mostrada. Com o RCP Maestro na posição, pressione o botão na parte lateral do dispositivo para ligá-lo. Aguarde a inicialização do aparelho com o RCP Maestro na posição correta da massagem cardíaca. Atenção! Isso é importante porque quando o equipamento é iniciado, os sensores são calibrados de acordo com o biotipo do paciente, permitindo a avaliação das compressões. Atenção! A inicialização com o aparelho fora da posição recomendada poderá gerar avaliações incorretas das compressões. Atenção! Não utilize o RCP Maestro em pacientes abaixo de 8 anos de idade ou 25 kg. A mensagem solicitando a confirmação de que o dispositivo está posicionado corretamente será exibida. Para confirmar, pressione o botão Liga e inicie as compressões. Durante as compressões, a tela do RCP Maestro mostra um gráfico de feedback no qual tanto a frequência quanto a força das compressões devem se manter dentro das áreas verdes. Isso assegura que o socorrista esteja proporcionando a massagem cardíaca dentro dos parâmetros ideais. Ao mesmo tempo, mensagens de áudio podem ser disparadas orientando o usuário durante o processo. Comprima mais forte. O socorrista não alcançou o mínimo de profundidade exigida, que é de 50 mm. Permita expansão completa do tórax. O socorrista não está permitindo que o tórax do paciente retorne à posição de alívio completo. Comprima mais fraco. O socorrista ultrapassou o limite da compressão do tórax do paciente, que é de 60 mm. Comprima mais rápido. O socorrista está realizando as compressões em uma frequência abaixo do limite ideal, que é de 100 a 120 compressões por minuto. Comprima mais devagar. O socorrista está realizando as compressões em uma frequência acima do limite. Boas compressões. O socorrista está realizando uma massagem adequada. Inicie RCP. O socorrista parou de fazer as massagens. O ciclo de massagem e ventilação deverá ser realizado por 2 minutos. Continue seguindo as instruções do íon até que o paciente comece a se movimentar ou o serviço de emergência chegue. Quando em modo automático, se as leituras clínicas indicarem que a desfibrilação não é recomendada, o íon anunciará choque não indicado. Verifique se ocorreu movimentação involuntária do paciente durante o período de análise. Se for o caso, reinicie o processo. Do contrário, inicie apenas o procedimento de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O íon pode ser utilizado em crianças a partir de 1 ano de idade. Entretanto, pacientes até os 8 anos requerem precauções especiais. Utilize as pás infantis, que podem ser adquiridas no seu distribuidor Instramed. Se as pás não puderem ser posicionadas com uma distância mínima de 4 cm entre si, posicione-as uma no peito e outra nas costas da criança. O mesmo se aplica para pacientes com menos de 25 kg de peso, independente da idade.
O íon pode ser conectado a um PC, possibilitando ao usuário acesso a novas funções, como visualizar, salvar em mídia externa ou imprimir a lista dos últimos eventos, visualizar, salvar em mídia externa e imprimir a atividade de ECG das últimas horas. Consulte o manual do usuário para informações detalhadas.